No último inverno, fui em uma viagem para ver alguns amigos da faculdade. A viagem levou 18 horas, então a fiz em duas partes de aproximadamente 9 horas, ficando em um Airbnb pelo caminho. O mesmo aconteceu na volta, mas reservei um Airbnb diferente só por diversão. Eu achei que seria legal ver algumas áreas diferentes e afins. De qualquer forma, um pouco de neve pesada causou alguns atrasos e eu não cheguei à cidade até as 9. Era uma área muito pequena, da qual eu já tinha consciência, pois não havia praticamente grandes cidades ou vilas no ponto médio da viagem de 18 horas. O último Airbnb também estava em uma cidade pequena, mas este era notavelmente muito menor. Algumas lojas bordejavam a estrada, mas todas as casas estavam ou em fazendas ou muito distantes umas das outras. Quando cheguei ao meu Airbnb, não era diferente, estando bastante afastado de outras casas. No entanto, o exterior era um pouco modernizado. Tinha claramente alguns elementos de estilo cabana, mas quase parecia fora de lugar em comparação com todas as outras casas que eu conseguia ver. Estacionei na entrada de cascalho e fui até a porta, digitando o código e entrando na casa. Eu tinha visto as fotos do interior online e parecia mais ou menos a mesma coisa. Fui explorando e conferindo todos os cômodos. Depois coloquei minhas coisas no quarto e fui para o sofá. Assim que me sentei e peguei o controle remoto, ouvi um barulho de batida bem atrás de mim. Virei rapidamente a cabeça e vi uma mulher do lado de fora da janela batendo no vidro. O cabelo dela estava bagunçado e longo, e ela tinha um olhar meio louco nos olhos. Assim que ela chamou minha atenção, apontou para a porta da frente e se afastou da janela. Levantei, ainda com o coração acelerado pela surpresa, e fui até a porta, sabendo que era apenas uma velha. Eu não me sentia exatamente assustado, mas definitivamente não me sentia seguro também. Abri a porta apenas o suficiente para conversar com ela. Ela sorriu e disse que precisava de ajuda. Esperei um segundo para ela explicar, mas depois de um momento perguntei com o que ela precisava de ajuda. Ela olhou por cima do ombro, dizendo que havia perdido algo na estrada logo do lado de fora da casa. Eu olhei para fora, não conseguindo ver nada além das luzes fracas do Airbnb. Não tenho certeza se posso ajudar com isso, eu disse. O sorriso dela desapareceu do rosto, e então ela repetiu o que tinha dito, como se estivesse recontando toda a história sobre ter perdido algo na estrada, repetindo quase palavra por palavra. Sim, eu sei. Não acho que posso ajudar. Desculpe, eu disse novamente, fechando a porta. Esperei um minuto até ouvir ela se afastar. Então voltei para o sofá. Eu não tinha certeza se ela era apenas uma mulher louca ou se havia algo mais acontecendo, mas foi uma maneira muito estranha de ser apresentado à cidade. Eu relaxei e liguei a TV, assistindo alguns programas até às 11, quando fui para a cama. Acho que ainda me sentia um pouco desconfortável, porque achei difícil dormir. Tudo o que lembro é que fiquei deitado na cama, inquieto, por 1 hora inteira, e então acordei abruptamente em algum momento no meio da noite. Havia um som vindo da frente da casa. Era silencioso, mas com o resto da casa em silêncio, se destacou. Minha mente imediatamente foi para a mulher de antes enquanto eu me levantava da cama e caminhava nervosamente pelo corredor, tentando descobrir de onde vinha o som, que era da porta da frente. Corri para tentar pará-los, mas a porta se abriu assim que eu coloquei meu corpo contra ela. Eu pressionei todo o meu peso na porta, enquanto quem estivesse do outro lado parecia fazer o mesmo. Eu sou um cara bem grande, então quem quer que fosse lá fora tinha que ser grande também, porque por um momento parecia que eles realmente poderiam me dominar e abrir a porta, mas desistiram depois de alguns segundos empurrando e correram para baixo da entrada. Eu tranquei a porta e corri até a janela, tentando ver quem eles eram, mas já tinham passado pela luz. Pensei nas minhas opções por um segundo e depois corri para pegar minhas coisas do quarto e fui até meu carro, dirigindo para longe. Eu não queria ficar naquela casa por mais tempo,
e sabia que a polícia em uma cidade pequena como aquela não seria muito útil. Eu não sei quem estava atrás daquela porta, mas tenho certeza de que eles tinham que estar relacionados à mulher da noite anterior. Se eu tivesse saído para ajudá-la, ou se eu tivesse acordado um segundo depois, acho que nunca mais teria sido visto depois daquela noite. Eu estava trabalhando até tarde no escritório uma noite. Temos um grande prédio de 2 andares em um complexo comercial, e às vezes, se precisamos colocar o trabalho em dia, acabamos ficando até tarde. Eu havia tirado 2 dias de licença médica na semana anterior, então realmente precisava terminar meu projeto e não tinha muito tempo. Planejei ficar algumas horas naquela noite e mais algumas horas na noite seguinte para conseguir me recuperar, saindo entre 1 e 2 da manhã. Normalmente, outras pessoas também ficavam até tarde, mas naquela noite era só eu. Estava trabalhando na minha mesa, que ficava no meio de uma sala cheia de mesas. Enquanto digitava no meu laptop, comecei a ficar um pouco sonolento, e após lutar contra isso por um tempo, me levantei para fazer um café na sala de descanso. Liguei a máquina e me apoiei na mesa, mal conseguindo manter os olhos abertos enquanto o café escorria lentamente para a caneca. Mas um barulho repentino me despertou. Parecia que vinha do andar de baixo, mas era muito alto, ressoando por todo o prédio. Nada seguiu aquele som. Era apenas aquele único barulho. Caminhei até a porta e olhei para as escadas, debatendo se deveria ou não ver o que era. Honestamente, eu estava tão cansado que pensei que tinha que ser algo caindo em um dos cômodos lá embaixo e decidi não investigar. Peguei minha caneca e voltei para a mesa, continuando a trabalhar. Fiquei sentado lá por 1 hora, trabalhando sem parar, mas o café realmente não estava resolvendo meu problema de sonolência. Continuei trabalhando, tentando superar isso, mas só estava prolongando o inevitável. Em algum momento, acabei cochilando na mesa. Quando abri os olhos, lembro de estar imediatamente irritado e meio tonto, como se tivesse sido acordado de forma irritante de um sono profundo. Ao recuperar os sentidos, notei um som vindo de algum lugar no prédio. Era um bip que soava a cada 4 ou 5 segundos, mas era muito fraco. Olhei para o meu laptop e vi que já era quase 2 da manhã. Decidi que não valia a pena tentar trabalhar mais, então peguei minhas coisas e as levei comigo ao sair da sala, tanto para verificar o bip quanto para ir embora depois. Quando cheguei ao corredor, porém, o bip começou a me deixar nervoso. Eu nunca tinha ouvido isso antes, e havia algo de sinistro nisso. Talvez eu estivesse cansado demais antes para compreender completamente. Desci a escada e agora, com o bip muito mais alto, espreitei pelo longo corredor principal. No final, havia uma barra de metal no chão bem na frente da porta de entrada aberta. Senti o sangue escorrer do meu rosto, sabendo que a porta deveria estar trancada e percebendo que o bip era do sistema de segurança do prédio. Sem mais nada a fazer, corri para o outro lado do corredor e saí pela porta dos fundos, entrando no meu carro para pedir ajuda. Embora estivesse fora do prédio, o que aprendi a seguir foi muito mais aterrorizante. A polícia chegou e fez buscas, não encontrando ninguém nem nada, e foi então que verificamos as câmeras de segurança. Às 11 da noite, um homem pôde ser visto chegando e arrombando a porta com um único golpe de algum tipo de ferramenta, criando o barulho que ouvi enquanto fazia o café. Ele então se moveu silenciosamente pelo primeiro andar e subiu para o segundo, onde entrou no escritório e ficou parado silenciosamente a poucos metros de mim, enquanto eu trabalhava na minha mesa. Depois, ele desceu novamente e subiu enquanto eu dormia, andando por todo o escritório, indo até mim e vasculhando minha mesa. Não está claro se ele roubou algo, pois não havia câmeras em todos os cômodos, mas não parecia haver uma explicação óbvia para o que ele estava fazendo ali. Depois de ver as gravações de segurança, nunca mais fiquei sozinho naquele escritório.
Este ano, aos 26 anos, decidi me estabelecer em uma casa, depois de viver com meus colegas de quarto por quase 8 anos. A solidão é algo que valorizo, então comprar uma casa para mim mesma foi uma grande conquista. Ela fica em uma cidade vizinha, a cerca de 2 horas de onde eu costumava viver. Essa cidade é muito menor e tem muito menos prédios. Isso não quer dizer que todas as casas estejam em fazendas, mas os bairros definitivamente não são cheios de casas coladas umas às outras. Elas estão espalhadas, separadas por campos de árvores e grama. A casa que comprei não foi exceção. É modesta e está entre as opções mais baratas do mercado imobiliário. Ela está situada em uma floresta, a poucos quilômetros do centro comercial da cidade. No dia da mudança, eu ainda não havia conhecido ninguém na área, nem os vizinhos, nem os habitantes da cidade. Com a casa tão afastada e as árvores bloqueando a visão ao redor, realmente parecia que eu estava me mudando para o meio do nada, completamente sozinha. Dizer assim faz parecer mais assustador do que realmente era, mas não era uma ideia muito confortante também. Eu tinha uma van de aluguel para o dia, então comecei a descarregar minhas coisas o mais rápido possível. Tentei colocar praticamente tudo na sala de estar, em vez de organizar enquanto ia. Isso levou algumas horas e o sol estava se pondo quando terminei. Coloquei algumas caixas dentro de casa e comecei a caminhar até a garagem para pegar as últimas caixas, mas fui pega de surpresa por um homem em minha varanda, quase bloqueando toda a porta da frente. Ele me assustou, fazendo-me pular um pouco antes de mostrar um leve embaraço e perguntar o que ele estava fazendo ali. O homem, que parecia ter cerca de 50 anos, sorriu e se apresentou como meu novo vizinho. Eu disse que era um prazer conhecê-lo e sorri brevemente, mas não consegui evitar pensar em como nunca o havia visto subindo à minha entrada. Na verdade, não tinha ideia de onde ele tinha vindo, considerando que era só floresta ao redor da minha casa. O homem ficou ali, apenas me olhando por um momento, antes de se virar e sair da varanda. Fiquei parada, absorvendo a estranheza do encontro. Depois de um momento, voltei para fora e rapidamente trouxe o restante das caixas para dentro de casa. Olhei pelas janelas para me certificar de que o homem havia ido e não o vi em lugar algum. Depois de um minuto, fui para a van e dirigi pela longa entrada de terra. Fazia apenas alguns minutos desde que o homem havia ido, mas eu não o vi caminhando enquanto descia até a estrada principal. Não havia outros caminhos que eu conhecesse, então isso me deixou um pouco mais ansiosa. De qualquer forma, devolvi a van e peguei um táxi local de volta para casa. Depois comecei a desempacotar. Não estava trabalhando rápido porque já estava cansada e era tarde, mas queria montar alguns móveis antes de encerrar a noite. Peguei as peças da minha cama e as levei para o meu quarto, começando a montá-la, quando um batido repentino interrompeu meu trabalho. Parei e ouvi, meio abalada. Levantei-me e caminhei silenciosamente até a porta da frente. Mantive a porta fechada e trancada, mas olhei pelo olho mágico e vi o mesmo homem do dia. Mas desta vez, algo estava errado com ele, mais do que antes. Seu corpo tremia, sua cabeça se movia de uma maneira estranha, mas seus olhos estavam fixos na maçaneta da porta, olhando para ela intensamente, como se estivesse esperando ansiosamente que eu abrisse. "Ei, sou seu vizinho. Você pode abrir a porta?" Ele gritou e bateu novamente. Eu continuei do outro lado, olhando pelo olho mágico. O rosto dele começou a mostrar frustração e raiva, e ele bateu na porta mais uma vez. Em seguida, se virou e encarou a floresta negra, olhando para a escuridão. Ele levantou a mão e fez algum tipo de movimento de aceno, seguido por ele correndo para a floresta na direção para a qual acenou. Aterrorizada, liguei imediatamente para a polícia, mas era tarde demais para encontrá-lo e questioná-lo. Após aquela noite, nunca mais vi o homem novamente. Até hoje, conheci meus vizinhos, e claro, nenhum deles era aquele homem.
e ninguém na cidade parece reconhecer suas descrições. Não sei para quem o homem estava sinalizando na floresta, ou quantas pessoas poderiam estar lá fora esperando que ele ganhasse minha confiança e me fizesse abrir a porta. O que teria acontecido depois, eu prefiro não pensar. Lá em 2013, eu tinha 22 anos e queria vender um computador antigo que eu tinha. Ele não era bom o suficiente para levar a uma loja ou algo assim. Era meio que um pedaço de lixo que eu achava que alguém poderia achar útil. Naquela época, o Craigslist era o único lugar que eu realmente conhecia onde você poderia anunciar e vender coisas. E, honestamente, nunca tinha ouvido falar de coisas ruins acontecendo lá. Parecia um site de fácil acesso, onde as pessoas próximas poderiam conseguir descontos. Eu confiava na área onde morava também, então realmente não tive segundas intenções quando anunciei o PC no site. Levou apenas um dia antes que eu recebesse um e-mail de alguém disposto a me pagar o preço que eu havia listado, assumindo que funcionasse como eu disse que funcionava. Eu assegurei a ele que poderia testá-lo quando viesse buscá-lo, e nós combinamos de fazer a troca na manhã seguinte. Ele disse que se chamava Cameron e que me enviaria um e-mail quando estivesse a caminho. No dia seguinte, eu acordei cedo e esperei até às 11 da manhã, quando ele deveria aparecer. Eu esperava que seu e-mail dissesse que ele estava vindo, mas ele nunca enviou nada. Às 11h15, com ainda nenhum e-mail ou sinal de que ele estava vindo, decidi apenas abrir as cortinas e assistir TV enquanto mantinha um olho do lado de fora, caso ele aparecesse. Não houve nada até cerca de 11h45, quando, pelo canto do olho, vi um carro descendo lentamente a rua e parando em frente à minha casa. Eles pararam bem na calçada, com o carro ligado. Pensando que era ele, pausei a TV e esperei, mas vários minutos se passaram e o carro não se moveu nem desligou. Então, eles simplesmente deram a volta e saíram. Levantei e fui até a janela, olhando para a rua e realmente sem entender o que era. Não sabia se era o Cameron ou apenas uma pessoa aleatória que coincidiu em parar ali por algum motivo. Fechei as cortinas e enviei um e-mail para o Cameron perguntando se ele estava vindo, mas nunca obtive resposta. Depois de 1 hora, cansei de esperar e segui com meu dia, esquecendo completamente do que aconteceu. Almocei e eventualmente jantei. Depois fui para a cama cedo, por volta das 9 da noite, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Adormeci rapidamente, mas acordei algum tempo depois. Olhei para o relógio, eram apenas 11 horas. Fechei os olhos novamente e tentei voltar a dormir, mas um barulho muito fraco me forçou a abrir os olhos novamente. Continuei deitado lá quieto, esperando ouvir outro para poder descobrir o que era. Apenas um momento depois, ouvi de novo. Era de algum lugar no andar de baixo, mas não era algo que eu tivesse ouvido antes. Não tinha ideia do que poderia ser, preocupado que pudesse haver um problema na casa. Levantei e fui para o corredor. Depois fui até as escadas, ouvindo-o várias vezes enquanto descia. O barulho também começou a ficar mais alto, muito mais do que um leve tamborilar. Eu desacelerei, pisando cuidadosamente pela cozinha, e virei na esquina em direção ao corredor de trás. Enquanto olhava para o corredor escuro, outro barulho ecoou pela casa, vindo diretamente do final. Quando meus olhos se ajustaram, consegui ver a silhueta fraca de uma figura se movendo do lado de fora da janela. Meu coração parou por um segundo, e então, outro barulho pesado sacudiu a janela, fazendo-me pular e recuar. A figura parou imóvel e encarou a janela. Então, a sombra lentamente se tornou mais clara, enquanto se inclinava para perto, pressionando o rosto contra o vidro, enquanto via seus olhos fixos em mim. Aquele momento de horror parecia ter durado minutos, mas eu sei que foram apenas 1 ou 2 segundos antes que eles rapidamente recuaram e correram embora. Eu corri e chamei a polícia,
mas eles claramente já tinham fugido. Apesar de parecer um caso fácil de ser o homem do Craigslist, o Cameron, não era tão simples assim. Realmente não havia nenhuma evidência de que fosse ele, além de ter acontecido no mesmo dia em que eu deveria encontrá-lo. Eu não sei o que eles queriam também, mas o fecho que segurava a janela tinha marcas do lado de fora, como se estivessem tentando quebrá-la do vedante da janela. Nunca descobri nada mais, mas também nunca voltei a usar o Craigslist novamente. Eu trabalho em um posto de gasolina no centro da minha cidade. Meus turnos nem sempre são os mesmos, mas eu acabo trabalhando durante a noite e nas primeiras horas da manhã, na maioria das vezes. Já estou lá há 1 ano e, honestamente, não tenho muitas coisas negativas a dizer sobre isso. Era apenas um trabalho normal de pagamento médio que só exigia que eu ficasse em um lugar por 8 horas e conversasse com alguns clientes de vez em quando. Nesse dia, eu estava trabalhando em um turno noturno, o típico das 10 às 6. Embora geralmente não seja muito movimentado à noite durante a semana, vale mencionar que estava chovendo bastante naquela noite, então eu esperava que fosse uma noite bastante tranquila. Nas primeiras horas, eu sentei em uma cadeira atrás do caixa e apenas esperei que alguém entrasse. Recebi algumas pessoas que pagaram pelo gás em dinheiro, mas por volta de 00:30 ou 1, estava praticamente morto. Nenhum cliente entrando e mal havia alguém pegando gás do lado de fora. Agora, com absolutamente nenhum cliente, fui até o balcão e comecei a arrumar as prateleiras um pouco. Elas não estavam tão ruins, mas era apenas uma forma de me manter ocupado. Enquanto fazia isso, tinha as costas voltadas para as janelas, mas vi os faróis brilhando através da loja quando alguém estacionou nas bombas. Eu não olhei porque não havia nada de interessante nisso, apenas um cara parando para abastecer. Continuei organizando as prateleiras por talvez uns 10 minutos antes de olhar inconscientemente para fora da janela. O carro ainda estava lá, perto de uma das bombas, com um homem em pé bem ao lado dele. E assim que olhei, o homem se virou, tornando óbvio que ele estava me olhando. Depois de ver isso, eu me senti realmente estranha, especialmente porque ele estava lá supostamente abastecendo há 10 minutos. Voltei para o balcão e então olhei pela janela novamente 30 segundos depois, vendo o homem entrando em seu carro. Os faróis piscaram algumas vezes, como se ele estivesse tentando e falhando em ligá-lo, mas ele finalmente conseguiu fazer o carro funcionar e saiu apressadamente. Fiquei lá, olhando pela janela por 1 minuto, e algo simplesmente não parecia certo. Tive uma ideia e verifiquei as transações recentes da bomba em que ele estava. A última vez que foi usada foi há horas. Ele estava lá por 10 minutos sem razão alguma, além de me observar pelas janelas. Fiquei atrás do balcão por um tempo, tentando apenas esperar o restante do meu turno. Mas alguns carros foram e voltaram, e então ficou muito quieto novamente por um tempo. Por volta das 3 da manhã, ouvi algo do lado de fora. A chuva estava forte, mas um ruído rítmico de arrastar algo no chão era quase inaudível por cima dela. Passos ao longo do lado do prédio se movendo em direção aos fundos. Tentei olhar pela janela, mas não havia uma boa visão. Notei que não havia carros no estacionamento ou nas bombas. Rapidamente, deixei o balcão e fui até a porta dos fundos, que era uma porta de metal pesada e não tinha janelas ou nada. Pressionei meu ouvido contra ela e ouvi os passos ficando cada vez mais altos até estarem bem do outro lado da porta. Meus olhos se moveram para a maçaneta, esperando em silêncio, antes que a maçaneta girasse lentamente e ligeiramente, mas se prendeu na fechadura. Ficou quieto novamente. Quase 1 minuto se passou, e então a voz de um homem grunhiu de frustração, enquanto um som agudo repentino deslizava do outro lado da porta. Passos se seguiram logo depois, se afastando e indo de volta para o lado do posto de gasolina. Eu corri de volta para a frente, esperando vê-lo se afastar,
mas não o vi. Agindo rapidamente, peguei o telefone da loja e disquei para a emergência, esperando que eles conseguissem pegá-lo antes que ele fosse muito longe. Eu não sabia o que realmente estava acontecendo, mas alguém tentando entrar pela porta dos fundos tinha que ter intenções ruins. Quando os policiais chegaram, não encontraram o homem, mas o que encontraram foi um carro na beira da estrada, a menos de 1/4 de milha de distância. O mesmo carro que eu tinha visto antes com o homem que estava me observando. Ele tinha ficado sem gasolina e tinha placas de licença diferentes. Aconteceu que era de um cara que tinha desaparecido, de 2 estados de distância. A outra coisa que eles encontraram foi um longo arranhão na porta dos fundos feito por um objeto metálico afiado, provavelmente uma faca. Sabendo de todos esses detalhes, acho que realmente tive muita sorte, pois o homem provavelmente já estava fugindo e poderia estar planejando algo. Um tempo atrás, eu me mudei do meu dormitório para um apartamento. Das poucas peças de mobiliário que tínhamos no dormitório, nada era meu. Então eu basicamente precisava de tudo. Eu tinha mais dinheiro do que antes e planejava economizar por mais alguns meses antes de fazer várias compras para o apartamento. Mas ainda havia algumas coisas que eu precisava imediatamente. Uma delas era uma cama, mas todas eram realmente caras. E depois de comprar um colchão novo, eu realmente não queria gastar uma fortuna em uma estrutura. Eu pesquisei alguns sites de móveis usados, mas acabei no Craigslist, pois tinha mais anúncios. Muitos deles eram realmente baratos ou até gratuitos, mas todos pareciam horríveis. Encontrei um que não estava tão mal. Era apenas uma velha estrutura de madeira que não parecia muito desgastada. Enviei um e-mail rápido perguntando se ainda estava disponível e continuei minha busca. 1 minuto depois, recebi uma resposta. O homem disse que ainda estava disponível por $35. Isso era um ótimo negócio para mim, então rapidamente aceitei a oferta dele e combinamos um horário para nos encontrar mais tarde naquele dia às 6. Enquanto esperava, desembalei algumas coisas e movi várias coisas no quarto para fazer espaço para a cama. Às 5:30, o homem me enviou seu endereço. Ficava a 20 minutos de distância em uma área que eu ainda não conhecia, embora eu não estivesse exatamente familiarizada com nada por lá, já que eu tinha acabado de me mudar. Peguei um pouco de dinheiro e fui. Enquanto dirigia, olhei ao redor com frequência para tentar me familiarizar com o que havia ao meu redor, mas, à metade do caminho, a cidade onde eu estava rapidamente acabava e a área se tornava muito menos povoada, com menos edifícios e casas. Não era o que eu esperava. Quando cheguei ao bairro onde ficava a casa dele, me senti um pouco melhor ao ver que as casas não estavam muito afastadas umas das outras e pareciam, em sua maioria, normais. No entanto, definitivamente não eram casas muito bonitas. Estacionei na entrada da garagem, as luzes estavam acesas e a porta da frente estava aberta. Saí do carro e fui até a porta, tocando a campainha. O homem apareceu um momento depois. Era alto e corpulento, usando um chapéu e uma jaqueta. Ao me convidar para entrar, ele não parecia estranho de forma alguma, mas algo nele me fez sentir esquisita. Era só a maneira como ele falava, como se fôssemos amigos há anos. Segui-o escada acima e pelo corredor que levava a um pequeno quarto extra. Entramos no quarto e fiquei imediatamente confusa. O quarto parecia ocupado, com uma cômoda, mesas de cabeceira e até roupas espalhadas por ali. Até a estrutura da cama tinha um colchão em cima, com lençóis e cobertores. Eu esclareci com ele que só queria comprar a estrutura da cama e não o colchão ou qualquer outra coisa, e ele disse que, claro. Olhei de volta para a estrutura da cama e vi que parecia estar em boas condições, então disse que compraria. Ele sorriu e se ofereceu para me ajudar a arrastá-la até minha caminhonete, mas disse que queria uma bebida antes de começarmos. O homem voltou para o corredor
e voltou surpreendentemente rápido com 2 copos de cerveja que ele deve ter guardado na próxima sala. Ele me ofereceu um, mas eu recusei educadamente. Ele parecia confuso e disse que seria divertido, que deveríamos aproveitar para nos divertir, já que estávamos ali. Eu disse a ele que estava realmente ocupada naquela noite e que só queria comprar a estrutura da cama e ir embora, mas ele estava ficando muito insistente. Seu sorriso se tornou visivelmente menos genuíno enquanto ele me encorajava a tomar uma bebida com ele. Rapidamente passei por ele e fui para o corredor para não ficar encurralada no pequeno quarto e disse que ia embora. Virei para sair e ele imediatamente mudou de atitude, tornando-se excessivamente gentil, pedindo desculpas e perguntando se eu queria levar a estrutura da cama de graça. Ignorei-o e caminhei mais rápido escada abaixo, ouvindo o homem vindo atrás de mim pelo corredor. Consegui sair antes que ele me alcançasse e só o vi parado na porta da frente enquanto eu me afastava. Talvez ele fosse apenas um cara solitário que morava lá e queria um amigo para passar o tempo, mas tudo isso era apenas um pouco estranho demais. Quero dizer, a cama e o quarto estavam claramente em uso por alguém. Quando cheguei em casa naquela noite, verifiquei o anúncio novamente, mas ele havia sumido. Embora eu soubesse que a estrutura era mostrada sozinha, sem colchão ou qualquer coisa, pensando bem, é ainda mais estranho que não estivesse assim quando cheguei, considerando que sua intenção era vendê-la. Mas, seja o que for que aquele homem estivesse planejando, eu não gostei disso. Há uma semana ou 2, fiz uma trilha em uma longa trilha na densa floresta atrás da cidade onde moro. Eu vivia em uma cidade muito unida, com pouco menos de 1000 habitantes, então estávamos bem longe de qualquer cidade grande. As florestas nos arredores eram bastante planas, sem montanhas ou colinas, mas tinham alguns lagos e pequenos rios que atravessavam a região. Eu estava indo em direção a um desses rios. Já tinha estado lá algumas vezes, embora nunca tivesse tido a chance de acampar lá até aquele dia. Lembro que das vezes anteriores, sabia que era uma caminhada de cerca de 3 horas, quase perfeitamente ao norte. Enquanto caminhava entre as árvores, estava muito quieto, além dos pássaros e de outros animais mexendo nas folhas ao meu redor. Não havia pessoas ou outros caminhantes e não planejava ver ninguém, porque essa não era nem mesmo uma trilha, era apenas floresta aberta. Mas, a cerca de 45 minutos do rio, encontrei alguém. Estávamos ambos caminhando um em direção ao outro, e parecia que nenhum de nós tinha notado o outro até estarmos a poucos pés de distância, separados apenas por algumas árvores. Eu tinha uma expressão confusa e quase nervosa, achando muito estranho encontrar alguém fora da trilha no meio daquela floresta. Mas o homem tinha a mesma expressão. Estava prestes a quebrar o silêncio e dizer, "Olá", mas depois de um segundo, o rosto dele se transformou em um leve sorriso nervoso, e ele se virou para caminhar para o lado. Segui seu exemplo e continuei caminhando, mas olhei para trás assim que me afastei um pouco e vi que o homem não estava mais caminhando, mas quase correndo. Não disse uma palavra e correr para longe de mim me deixou um pouco incomodado. Aquela situação me deu uma sensação de inquietação, mas vê-lo correr assim tornou tudo ainda mais estranho. Era como se o homem não quisesse ser visto ou não se importasse com a quase impossível chance de termos nos encontrado. De qualquer forma, mantive minha mente ocupada e segui em direção ao rio. Não era um acampamento ou algo do tipo, então simplesmente coloquei minha mochila e a barraca na área mais plana que consegui encontrar. Em seguida, acendi uma fogueira, já que o sol estava prestes a se pôr. Joguei uma pilha de gravetos e galhos que encontrei por perto, garantindo que pegasse fogo por algumas horas pelo menos. Esperava ficar acordado até as estrelas aparecerem, já que longe da cidade, eu frequentemente conseguia uma boa visão da Via Láctea, algo que nunca queria perder.
As horas passaram enquanto eu esperava, até que um som distinto surgiu na floresta silenciosa atrás de mim. Passos lentos e cuidadosos. Virei-me e olhei, não conseguindo enxergar muito na escuridão. Enquanto observava, os passos pararam, me dizendo que, embora eu não pudesse vê-los, eles podiam me ver. Abaixei-me para pegar minha mochila e peguei uma lanterna de alta potência, iluminando as árvores. Agora conseguia ver a uma distância considerável, mas, enquanto movia a luz de um lado para o outro, não vi ninguém. Meu coração começou a acelerar um pouco à medida que a sensação inquietante voltava. "Tem alguém aí?" Perguntei novamente. "Olá?" Não ouvi o som de nenhum outro passo. Depois de um momento de reflexão, comecei a andar em direção ao local de onde vinha o som. Pensei que talvez houvesse uma chance de estar enganado, mas precisava ter certeza. Caminhei com cuidado pela floresta, mantendo a lanterna apontada à frente, até chegar ao lugar de onde pensei que o som vinha. Mudei a luz para a esquerda, olhando atrás de cada árvore, até que a luz de repente revelou um homem grande. Era o mesmo que eu tinha encontrado algumas horas antes. Ele estava a no máximo 6 metros de distância, mas, mesmo com a luz sobre ele, ficou parado. Em um ato rápido de pensamento, tentei não reagir e continuei movendo minha lanterna pela floresta, na esperança de que ele pensasse que de alguma forma eu não o tinha visto. Comecei a voltar para a barraca, tentando agir o mais despreocupado possível. Peguei minha mochila e olhei ao redor mais uma vez, antes de deixar rapidamente minha barraca e fogueira para trás e caminhar pela floresta ao longo da margem do rio. Assim que senti que havia feito distância suficiente, corri o mais rápido que consegui, até ter certeza de que estava longe daquele homem. Encontrei um lugar para descansar e fiquei acordado até o amanhecer. Não acho que fui seguido, pois consegui sair sem nunca ouvir ou ver aquele homem novamente. Não tenho ideia do que ele estava fazendo lá, ou por que ele havia aparecido e se escondido perto do meu acampamento, mas nunca voltei para buscar minha barraca, com medo de descobrir. Há alguns anos, decidi impulsivamente ir acampar no Colorado durante o outono. Caminhei por uma trilha de 2 horas até um lugar isolado que encontrei anos atrás, onde poderia desfrutar da tranquilidade da natureza. Era uma pequena clareira no final de um caminho de terra, longe dos campings lotados. Naquela noite, pouco antes do pôr do sol, decidi dar uma curta caminhada pela área. A floresta estava calma e a brisa era reconfortante. Após cerca de 20 minutos, vi algo à frente. Um homem caminhando na floresta como eu. Ele estava a 30 metros de distância, atravessando a minha frente, e parecia não ter notado minha presença. Mas o que era estranho era a maneira como ele estava andando. Movia as mãos e balançava a cabeça. Embora eu não conseguisse ouvi-lo, podia ver sua boca se movendo como se estivesse falando. Esperei para ver se alguém o seguia, mas não. Era só ele, falando consigo mesmo. Talvez não fosse algo para me incomodar demais, mas eu nunca tinha visto ninguém por ali antes, e o homem não parecia normal. Após 1 minuto, ele desapareceu. Virei-me e voltei para a minha tenda, não me sentindo confortável em estar na floresta com aquele cara vagando por ali. Esperei meia hora e então acendi uma fogueira, pois o sol já havia se posto. Sentei em uma cadeira dobrável e fiquei pensando por um tempo, sem pensar em nada em particular, mas mais como uma maneira de clarear minha mente. Depois de 2 horas do pôr do sol, ouvi algo, uma voz distante. Afastei-me do crepitar do fogo e fui em direção às árvores para ouvir melhor. Era alguém falando ou murmurando longe na floresta. O mais estranho era que eu não via nenhuma lanterna ou fonte de luz. Ele estava andando lá fora no escuro total. Meu estômago se contraiu ao perceber que era extremamente improvável
que o homem de antes tivesse simplesmente encontrado meu acampamento por acaso. Permaneci lá, ouvindo, na esperança de que, por algum acaso, ele não soubesse que eu estava ali e estivesse apenas passando. 30 segundos depois, a voz desapareceu. Não estava totalmente convencido de que tudo isso era apenas uma coincidência. Então cobri a maior parte do fogo, deixando apenas uma pequena chama queimando, para não criar muita luz. Esperei e escutei. A próxima hora foi inquietante, para dizer o mínimo. Não ouvi nada, mas era a expectativa que me deixava inquieto. E então, às 11 da noite, passos vieram correndo diretamente em frente à minha fogueira. Levantei rapidamente da cadeira e puxei minha arma ao ver um homem, o mesmo que eu reconheci de antes, correndo até o outro lado do fogo, parando a apenas 3 metros de mim. Ele não estava mais falando. Em vez disso, exibia um sorriso. Não um sorriso exagerado, mas um leve sorriso amigável. Enquanto eu apontava a arma para ele, ele não disse nada e não fez nada. Apenas olhou para mim. "Saia daqui agora", eu murmurei, tentando ser o mais intimidador possível. Ele olhou nos meus olhos, depois para minha arma e, em seguida, de volta para mim. Seu sorriso desapareceu e houve um momento em que senti que ele estava prestes a fazer algo, mas então ele sorriu novamente e saiu caminhando pela floresta. Não perdi tempo em arrumar as coisas com uma mão, mantendo minha arma pronta. Depois, fui embora na direção oposta de onde ele foi. Durante todo o caminho de volta, fiquei tão paranoico que pensei estar ouvindo a voz do homem falando consigo mesmo novamente. O que ele estava fazendo lá e o que ele estava tentando fazer comigo é uma questão que permanece. Se eu não estivesse preparado, acho que não teria conseguido sair daquela floresta. Há 2 anos, eu morava com meu irmão mais novo na costa leste, na maior parte do tempo, embora não saíssemos muito. Quero dizer, a gente se encontrava com amigos com frequência, ia buscar comida ou algo assim, mas nunca realmente saíamos para fazer algo interessante. Comecei a procurar coisas para fazer, e uma das sugestões mais comuns era acampar, porque estávamos bem ao longo dos Apalaches. Eu contei ao meu irmão, mas ele não parecia muito interessado. Alguns dias depois, eu saí e comprei algumas coisas, como uma pequena barraca e algumas ferramentas de segurança. Então arrumei uma das minhas mochilas antigas e dirigi até uma trilha próxima. Sim, eu era realmente inexperiente, e acampar sozinho não era uma boa ideia, mas eu planejava ficar fora por apenas uma noite. Então pensei que mesmo se houvesse um problema, não seria tão ruim. Depois de 1 hora dirigindo, cheguei à trilha. Não havia outros carros estacionados e não vi nenhuma outra pessoa. Saí do carro e coloquei a mochila nas costas, então caminhei até o início da trilha. Era uma trilha estreita e não muito bem feita, mas era boa o suficiente. Eu não acho que era uma trilha popular. Eu apenas a encontrei rolando por uma enorme lista e escolhendo uma que não era muito longa. Conforme eu caminhava, ficou cada vez mais claro como aquela trilha era pouco utilizada. Os arbustos estavam crescidos e bloqueando o caminho, e até mesmo em algumas partes a grama tinha crescido e tornava muito difícil distinguir o que era a trilha e o que não era. Mas depois de 1 hora, cheguei ao final. Depois de ver a trilha, era mais ou menos o que eu esperava que o acampamento fosse. Era pequeno e estava em sua maior parte coberto de vegetação, mas havia algo que notei imediatamente e que chamou minha atenção. Um monte de troncos do outro lado do acampamento. Eu caminhei até lá e vi que lascas de madeira carbonizada estavam sendo sopradas pelo vento, então tinha que ter sido usado recentemente, talvez até na noite anterior. Olhei ao redor novamente, não vendo nenhuma barraca ou sinal de que alguém estivesse ali. Embora estivesse inseguro quanto a isso, fui até o outro lado e deixei minhas coisas lá. Comecei a montar a barraca. Não era tão tarde ainda,
Então eu me demorei para garantir que a barraca estivesse bem montada. Quando terminei, respirei fundo, sentei e relaxei por um tempo. Havia cerca de 1 hora de luz do dia sobrando, e passei esse tempo comendo e sentado dentro da barraca, em meu saco de dormir. Depois de um tempo, percebi que o sol estava se pondo, mas logo depois, ouvi um som vindo de algum lugar próximo, um estalido, como o de uma fogueira. Eu desabotoei a abertura e saí, sendo imediatamente confrontado por um homem sentado do outro lado do acampamento, bem ao lado de onde estavam os troncos queimados. Ele era mais velho do que eu, provavelmente na casa dos 40 anos, mas não havia muito mais que eu pudesse ver com a pouca luz do sol que entrava pelas árvores. Eu acenei nervosamente para ele. O homem esperou alguns segundos e levantou a mão também. Fui até a parte de trás da minha barraca e peguei um monte de gravetos. Então fiz uma pequena fogueira. Levou apenas alguns minutos até que estivesse quase escuro. Havia apenas a luz da minha fogueira e a fogueira do homem do outro lado. Eu continuei olhando para ele, tentando ver se ele tinha uma barraca, ou uma mochila, ou algo assim, mas tudo que eu podia ver era ele. Cada vez que eu olhava, ficava mais desconfortável. De onde ele tinha vindo? Minha barraca estava montada bem ao lado da trilha, então eu teria ouvido ele se aproximar, a menos que ele tivesse vindo do outro lado, que era apenas um bosque vazio. Eu fiquei lá fora por pelo menos 1 hora, provavelmente 2, e nunca vi o homem se mover de seu lugar. Ele apenas sentou perto da fogueira, olhando para a frente. Eventualmente, eu fui para dentro da minha barraca, pensando que eu devia estar pensando demais em tudo isso, e que o homem provavelmente era apenas outro campista. Afinal, ele estava em um acampamento público. Eu me deitei e tentei descansar, mas não acho que minha mente me deixaria dormir por algum motivo. Eu apenas fiquei olhando para o teto e ouvindo o leve estalido da fogueira do homem. Fiquei lá dentro por provavelmente mais 1 hora, antes de ouvir folhas sendo lentamente esmagadas, se aproximando da minha barraca. Eu me sentei e escutei com mais atenção, até que pude ver a sombra do homem parado do outro lado do tecido. Meu corpo todo congelou, assistindo-o ficar ali por um momento, sem se mover, sem falar. Então a sombra dele começou a se afastar, enquanto eu ouvia as folhas sendo esmagadas à distância. Rapidamente, eu desabotoei a barraca e olhei para fora. O acampamento estava vazio. O homem tinha ido embora, deixando apenas os troncos queimando. Comecei a arrumar tudo, enfiando a barraca em seu suporte e até quebrando algumas das varetas, só para me mover mais rápido. Eu saí sem nunca ver o homem voltar. Quanto ao que aconteceu lá fora, ou o que ia acontecer, eu realmente não sei.